Você já parou para pensar que muitas vezes a gente não lembra exatamente da história de um livro, mas sim dos personagens? Muitas vezes é através deles que a gente se emociona com uma história. E é assim que um livro entra para nossa lista de favoritos. Aliás, muitas vezes a gente perdoa o enredo mais ou menos quando o personagem é incrível. Pensando nessa e outras questões, no vídeo de hoje eu vou falar de 5 personagens da literatura brasileira que eu simplesmente amo. Mas antes, eu quero mostrar esse trecho do grande crítico Antônio Cândido, que tem tudo a ver com o tema do vídeo. A personagem representa a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, projeção, transferência, etc. A personagem vive o enredo e as ideias e os torna vivos. Não espanta, portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no romance e que a leitura deste dependa basicamente da aceitação da verdade da personagem por parte do leitor. Para quem se interessa por crítica literária e ensaios sobre literatura, esse trecho faz parte de um texto chamado A Personagem no Romance, que está dentro desse livro aqui, A Personagem de Ficção, que reúne 4 textos sobre personagem em diversas linguagens, cinema, teatro e literatura. Pensando na expressão que Antônio Cândido usa, adesão afetiva e intelectual do leitor, a primeira personagem que me veio à cabeça foi a cachorrinha Baleia, do clássico Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro tão bonito e triste faz o retrato de uma família de retirantes que foge da seca. A família é composta por Fabiano, Sinha Vitória, seus 2 filhos e a cachorra Baleia. E aqui temos um ponto importante. Baleia faz parte da família, ela ama os meninos e é amada de volta. E é por isso que a gente se envolve tanto com a personagem. Se você é um sortudo que não sabe do que eu estou falando, eu não vou dar spoiler para não estragar. O capítulo 9 do livro se chama justamente Baleia e é o pedaço da história onde a personagem ganha mais destaque. E esse nome, Baleia, é irônico, porque a cachorrinha, assim como o Fabiano, Sinha Vitória e os meninos, passa muita fome. Ela é magra de dar dó. Não é exagero nenhum dizer que Baleia pensa, sente e deseja. A representação que Graciliano Ramos faz do animal é cheia de ternura e nos emociona muito. Assim como eu, bastante gente tem Baleia na memória. E foi a Baleia que me fez lembrar de uma outra personagem que é também um animal e que eu amo muito. A Galinha, do conto Uma Galinha, de Clarice Lispector. Essa é uma personagem bem menos conhecida da literatura. Essa escolha é super pessoal, mas vocês vão entender porque eu sou fascinada por essa galinha. O conto está no livro Laços de Família e começa desse jeito. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Tudo indica que se trata de uma galinha bem comum, banal, que não tem nada que chame a atenção, certo? Mas acontece que logo depois dessas linhas, a galinha foge, sai em disparada para a varanda do vizinho, causando a maior confusão e o maior rebuliço na família, que sai correndo atrás da galinha. Depois de capturada, a galinha coloca um ovo e novamente causa a maior desordem na família. Eu gosto bastante desse conto porque ele é curto, acontecem vários eventos e a Clarice, em muitas passagens, escreve com humor. É um conto bem diferente daqueles mais reflexivos da autora. E a galinha, ao longo da história, recebe vários adjetivos diferentes. Em um momento, ela é estúpida, tímida e livre. Em outro, ela não é nem arisca, nem alegre, nem triste. E depois, ela é a rainha da casa. O destino da galinha não é lá muito feliz, mas ao final da história a gente fica com a impressão que ela viveu bem e experimentou uma variedade de sensações e emoções. Esse conto é muito gostoso de ler e se você nunca leu nada da Clarice, talvez ele seja uma boa porta de entrada, talvez ele te fisgue. E se o vídeo de hoje está te fisgando, então se inscreve no nosso canal. Aqui é o canal da Editora Antofágica, a gente fala de livros, filmes e séries, a gente fala sobre o universo da ficção.
Aproveita e ativa o sininho de notificação que avisa quando tem vídeo novo e dá o joinha. Essas ações são importantes porque ajudam o canal a crescer e a gente leva a literatura para mais pessoas. Mas se você já me acompanha aqui no canal, deve saber que eu amo Machadão. E é claro que um dos seus personagens tem que dar as caras por aqui. E eu quero usar uma frase do Antônio Cândido, do mesmo texto que eu citei no começo do vídeo, para explicar a minha escolha. Ele diz que, em geral, os personagens masculinos de Machado de Assis são homens feridos pela realidade, encarando-a com desencanto. E tem homem mais ferido pela realidade e desencantado do que Bentinho, o narrador personagem de Dom Casmurro? Preparando o vídeo de hoje, eu peguei o livro para reler alguns trechos e percebi o seguinte. No primeiro capítulo, Dom Casmurro nos conta que é um pouco mal-humorado. Um pouco é eufemismo, né? No segundo, ele diz que mora sozinho, somente na companhia do seu criado. E no terceiro, então, ele começa a contar a história da sua vida e faz questão de dizer que não vai trocar as datas de nenhum fato para agradar as pessoas que não gostam de histórias velhas. Ou seja, a cada capítulo, no começo do livro, parece que a gente ganha um detalhe a mais que vai adensando a rabugice e a insegurança do narrador. Tudo o que Bentinho rememora da sua própria vida está impregnado por essa insegurança e pelos ciúmes que ele sente de Capitu. Todo mundo que se debruça sobre o livro quer encontrar a resposta para a famosa pergunta. Afinal, Capitu traiu ou não traiu? Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o livro. Se você ainda não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima. Às vezes eu acho que Capitu traiu, às vezes eu acho que ela não traiu. O que eu mais gosto, na verdade, na experiência de leitura, é perceber como Bentinho rememora os fatos da sua vida e como as escolhas que ele faz são reveladoras dele mesmo, tanto ou mais do que de Capitu. Porque esse é um livro narrado em primeira pessoa, só temos acesso à versão dele dos fatos, de ninguém mais. E para um mesmo fato existem muitas versões, muitas narrativas, muitas percepções. E é por isso, entre outros aspectos, que Dom Casmurro é um dos meus personagens preferidos da literatura brasileira, porque ele me lembra da importância de abrir espaço para dúvida. Eu me dei a liberdade de colocar um personagem clássico da literatura infantil nessa lista, porque ele atravessa gerações e é um personagem e tanto. Eu estou falando do Marcelo, do livro Marcelo, Marmelo, Martelo, da Ruth Rocha. A minha edição é essa aqui, com ilustrações da Mariana Massarani, da editora Salamandra. A obra traz 3 histórias diferentes e Marcelo está na primeira delas. Ele é um menino super curioso que quer saber as razões por trás dos nomes de todas as coisas. Só que ele não entende e não concorda muito com os nomes e por isso decide inventar uma nova língua onde todos os objetos têm nomes que afinal fazem muito mais sentido para ele. O livro traduz muito bem o espírito inquieto das crianças, que várias vezes fazem perguntas que não são nada fáceis de serem respondidas. O meu filho Raul, que tem 6 anos, às vezes me deixa tonta com tanta pergunta que ele faz. Ele tem um espírito à la Marcelo, Marmelo, Martelo. Eu separei um trechinho bem divertido do livro para vocês conhecerem o tom. E Marcelo continuou pensando: pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nomes mais apropriados. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar cabeceiro, lógico. Também agora eu só vou falar assim. A Ruth Rocha brinca muito com as palavras e adultos que gostam de histórias e literatura também se divertem com o livro, que, aliás, é uma ótima pedida para presentear uma criança que está começando a sua vida de leitora. Fica a indicação. A última personagem vem da literatura contemporânea. Eu adoro a Rabudinha, a protagonista de Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso. Rabudinha deixa saudades quando a gente termina de ler. E a trama do livro é a seguinte. Ela trabalha como garçonete em um famoso restaurante na região da Avenida Paulista, em São Paulo.
mas é nas horas vagas que ela acumula a maior parte das suas economias para comprar o apartamento. Esse é o grande sonho da personagem. Isso porque em encontros fortuitos com homens e mulheres, ela aproveita para roubar roupas de grife e objetos de luxo. Até que um dia, um desconhecido aborda a Rabudinha no restaurante, oferecendo uma bela quantidade de dinheiro em troca do roubo de um livro. Não se trata de qualquer livro, mas sim de uma edição especial do Guarani, clássico da literatura brasileira. Então, ela vive várias situações inusitadas, algumas até engraçadas, e o livro prende a nossa atenção do começo até o final, muito por conta da maneira como ela narra essas experiências. E falando na Giovanna Madalosso, olha que legal! A autora está fazendo um convite a todas as mulheres brasileiras que escrevem e publicam ou em livro ou na internet. No próximo dia 12 desse mês, domingo que vem, vai acontecer uma foto histórica na primeira feira do livro do Pacaembu, na Praça Charles Miller, aqui em São Paulo. A foto quer reunir todas essas mulheres que estão escrevendo e publicando, e a Giovanna teve essa ideia quando ela viu uma famosa foto feita em 1958 no Harlem, em Nova York, por Art Ken, reunindo vários músicos da era de ouro do jazz. A foto vai acontecer na escadaria Patrícia Galvão, no estádio do Pacaembu, às 11 horas da manhã. Só que o mais legal é que essa ideia se espraiou para outras cidades e ela vai acontecer também no Rio de Janeiro, em Brasília, em Salvador e em Curitiba. Você pode se informar com as escritoras da sua cidade ou no próprio perfil de Instagram da Giovanna Madalosso. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e ela está postando todas as novidades lá. A ideia, obviamente, é celebrar as mulheres que estão escrevendo e publicando e eu achei demais, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Agora é a sua vez. Me conta aqui embaixo quais são os seus personagens preferidos da literatura brasileira. Vamos aumentar essa lista. Também quero te convidar para seguir o meu Instagram pessoal, Liv Piccolo, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu sempre compartilho as minhas leituras e estudos e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!